hello, estudantes, professores, quem mais estiver assistindo a nossa aula, bem-vindos a mais uma aula super animada de Sociologia. E hoje, aula especial, porque é a aula inaugural do segundo bimestre. Hoje é uma aula especialíssima, porque nós estamos inaugurando o primeiro bimestre, estamos aí inaugurando mais um desafio do currículo novo, né, esse componente aí que estamos aí descobrindo juntos, mas além disso, hoje é a aula da nossa diva, da nossa musa, do nosso tudo da sociologia, Fabiana, aniversário da Fabi, né, e a gente deseja aí muitas felicidades, muito amor, muitas conquistas, fortalecimentos nesse mundo, para essa professora de sociologia e esse ser humano incrível. E o que melhor, né, nessa pandemia do que querendo não passar o meu aniversário com os meus amigos professores, né? E principalmente com os amigos professores que estão aí do outro lado e os alunos, né? Porque os alunos são tudo nessa vida. É o tudo. É tudo, é tudo. É por eles que estamos aqui. Exatamente nesse dia 6 de maio. Então, vamos lá, né? Hoje vamos trabalhar ali, primeira habilidade, para começar o nosso segundo bimestre. E qual é esse título da aula de hoje, Fabi? Que é a questão das minorias, que não é uma questão de números, mas de representatividade. Porque a gente fala, minoria, quer dizer que tem meia dúzia de pessoas? Não. Minoria quer dizer assim que tem pouca gente. A minoria tem a ver com o quê? Né? Então vamos ver essa habilidade e a nossa pergunta tem a ver com essa questão. Né? Então a nossa habilidade é muito grande, como a Fabi coloca. Né? Nós vamos ler o nosso objeto de conhecimento. Então, minorias nas sociedades do século XX, negros, indígena, imigrantes e refugiados, entre outros. Nós vamos aí, tem 3 aulas para desenvolvermos essa habilidade, que tem aí uma potência incrível. E para começar, como nós sempre fazemos, nós vamos colocar uma pergunta para vocês. E a pergunta é a seguinte: você já deve ter ouvido falar em minorias. Mas você sabe exatamente do que se trata o termo? O que você entende sobre minoria? Nós vamos dar um minutinho aí para a gente discutir. Aqui a gente está afirmando algumas coisas. Antes de ler as respostas, só queria avisar, né, os professores mandaram aí sobre a questão do repositório, mandaram e-mail para a gente, né? Mas não somos nós que subimos as aulas no repositório, né? E aparentemente está tendo um problema com todas as aulas. As aulas estão no YouTube, então, assim, no caso de extrema urgência, precisa assistir novamente, as aulas estão no YouTube do Centro de Mídias, mas, né, é um problema não só em sociologia, mas no repositório em si, né, Jennifer? Exatamente, Fabi. Então, vamos aí, claro, estamos levando essa demanda, né, para o corpo técnico aqui do Centro de Mídias, mas como não somos nós que, né, subimos as aulas, então precisa esperar um pouquinho, mas como a Fabi bem colocou, as aulas estão no YouTube e podem ser vistas pelos alunos. Exato. O aluno André, da professora Paula, falou que uma parte pequena em um debate ou sociedade, né, que temos mais de alunos. A aluna Júlia, né, do professor Sérgio, eu entendo que seja a menor parte, menor quantidade, né, menor número de pessoas. Então, a Camille falou, são pessoas excluídas da sociedade, né? A Camille é aluna da professora Kátia. Então, a gente fica aí entre pessoas excluídas e em menor número. Vamos ver. Então, antes, né, de entrarmos diretamente assim, no alvo dessa questão, lembra que nas últimas 2 aulas nós falamos um pouco sobre fake news e pós-verdade?
Então, essa aula, ela tem tudo a ver, né, com esse cuidado epistemológico, esse olhar crítico sobre a comunicação. Então, em uma conversa com a Fabi, nós discutimos assim, vale a pena fazer uma última retomada para unir, né, para conectar o que nós estávamos falando sobre o poder da comunicação, sobre o cuidado com as fake news e com a discussão sobre, nesse mundo que nós vivemos, né, com a comunicação mediada por tecnologias, pelas redes sociais, né, pela internet, por esse grande universo, né, que é esse cyberespaço, como é que nós podemos construir esse olhar crítico e o que vai ajudar a gente a entender quais são as informações que são verdadeiras e que são falsas. Então, só para fazer essa conexão, vamos ver aí na tela, um elemento importante que a gente discutiu nas últimas aulas, né? Então, nós falamos sobre fake news, né? Nós falamos sobre as fake news estarem inaugurando, né, e estarem criando raízes nessa era da pós-verdade, né, em que a ideia de verdade não vale mais a pena, o fato não é importante, a ciência fica desacreditada. Então, as ideias, né, a realidade, a notícia, o fato, ela passa pelo princípio do acreditar, do crer, do eu acho, do achismo, né? Então, a era da pós-verdade, gente, corresponde a esse momento da história em que nós estamos vivendo, em que os fatos são cada vez mais desvalorizados, enquanto as paixões, as crenças, o sensacionalismo, o estar certo, o fazer parte de um grupo que pensa de uma determinada maneira, independente se as informações são falsas ou não. Então, nós precisamos aí cuidar desse espaço de comunicação, como um desenvolvimento de um olhar crítico e quando a gente fale de um conceito, como é o conceito de minorias sociais, que é um conceito histórico, que é um conceito analítico, nós possamos nos fundamentar, né, com bases, né, que sejam sociológicas, científicas e que nos levem a um entendimento, né, sobre esses fenômenos sociais. Eu queria até pontuar que muitas vezes essa questão da pós-verdade é complicada, porque a realidade não agrada a gente o tempo todo, né? Nem tudo que eu gosto, nem tudo que eu, sei lá, que vai de acordo com os meus ideais é o que funciona, é o que está aí, né? Mas a questão é que a gente tende a se apegar àquilo que fala com justamente esses sentimentos. Então, às vezes, a gente reforça até a exclusão social, a exclusão de outros grupos, porque é aquela história, a gente pega, não é a minha realidade, não é para mim, então isso não existe, ou isso não tem validade. E aí a gente acaba reforçando, principalmente porque a gente não está indo atrás de ideias, a gente está indo atrás de coisas que satisfaçam, que querendo ou não, a gente não assume, mas querendo ou não, que satisfaçam o nosso próprio ego, né? Então, perfeito. essa é a questão. Exatamente. Então, como vocês bem colocaram, né, no retorno dessa sensibilização, né, vocês falaram que as minorias sociais estão relacionadas a um grupo pequeno, a uma questão numérica e também a um tipo de grupo de pessoas que estão excluídas. Vamos ver agora na tela de vocês, então, entender que, gente, as minorias sociais não são a menor parte. Então, quando falamos em minorias sociais, é importante entender que não estamos falando em minorias numéricas, estamos falando de uma categoria analítica, social e histórica. Então, nós estamos falando de grupos de pessoas em situação de opressão e menor representatividade. As mulheres, os negros, as pessoas LGBTQI+, deficientes. Nós estamos falando de um grupo social, mas como as suas diferenças colocam um determinado grupo específico da sociedade em uma situação de vulnerabilidade e risco social. Então, quando estamos falando em minorias sociais, os direitos das minorias não estão garantidos, né, como são garantidos para outros grupos dominantes, que são padrões, que são grupos hegemônicos dentro da sociedade. Eu só queria complementar que o professor Flávio colocou uma observação que eu acho que ilustra bem isso aí, né? Não é a nossa realidade aqui, mas em relação à África do Sul, quer dizer, a gente vive algo parecido, né? Mas
que a população negra sempre foi maioria, mas no apartheid, né, por mais que ele tenha sido feito por uma minoria de pessoas, né, as pessoas negras se tornaram uma minoria, né, mesmo elas sendo em maior número. Então, eu acho que, para ilustrar, eu achei legal que ele colocou essa questão do apartheid, porque os negros eram em maioria. Né? Isso não é uma discussão. Não precisa... Como os negros no Brasil também são maioria, assim como as mulheres no Brasil também são maioria, e são maiorias numéricas e minorias sociais por causa justamente, né, não da quantidade de pessoas envolvidas nesse grupo, mas da situação social, política, econômica, como existe um processo de invisibilização desses grupos, como eles não estão representados na televisão, no poder econômico, nos grandes cargos, no parlamento. Quando olhamos para aquilo que é considerado padrão dentro da sociedade, nós não encontramos essas pessoas representadas. As mulheres trans, os negros, os deficientes físicos, né? Então, os indígenas, são muitos grupos, né, de pessoas dentro da nossa sociedade que não possuem os seus direitos à visibilidade, à educação, à saúde, ao emprego. Vejam, agora no próximo slide, nós estamos, então, reforçando essa ideia de como um grupo social, que o conceito de grupo aqui é fundamental, compartilham características em comum, e essas características, a diferença de um determinado grupo, essas diferenças que são construídas ao longo da história, colocam esse grupo, esse agrupamento, essas pessoas que possuem características semelhantes, que possuem uma categoria dentro da sociedade, em uma relação de desvantagem social. Elas não têm acesso, possuem uma situação de vulnerabilidade, de maior pobreza, de maior dificuldade de acesso ao emprego, de menor representatividade nos espaços sociais, e elas estão em uma situação de risco em relação, vejam, a outros grupos que possuem uma representação dominante, né? Mas aí nós temos que fazer uma pergunta. Mas, professora, você está falando de grupos sociais, mas o que significa um grupo social dentro da sociologia? Não é? É muito importante entender essa ideia do que é esse grupo social. É extremamente importante, porque tudo isso que nós estamos falando sobre as minorias sociais, está dentro do nosso cotidiano, mas é invisibilizado pela cultura, pelo nosso cotidiano, pelo senso comum, pelo dia a dia. Nós acabamos naturalizando os nossos hábitos, os nossos costumes. Então, vamos ver a definição do que é um grupo social, para a gente perceber o quanto que a gente pode nos identificar pertencente a determinados grupos que fazem parte de minorias sociais. Então, vamos lá. Um grupo, segundo a sociologia, não é um conjunto de indivíduos, né? Ali um pequeno grupo de pessoas. Um grupo social existe, né, quando determinado conjunto de pessoas mantém relações estáveis, com objetivos e interesses comuns, assim como sentimentos de identidade gerado pelo contato contínuo. Compartilham uma história, compartilham interesses, compartilham normas, valores, né? Sendo assim, a estabilidade nas relações interpessoais e o sentimento partilhado de pertencer ao grupo, uma mesma unidade social, formam um grupo social. Outro elemento fundamental para entender os grupos sociais, gente, é a questão: quando nós fazemos parte de um grupo social, nós nos diferenciamos de outro. Né? Então, quais são esses grupos sociais, né, que nós fazemos parte? Nós fazemos parte da família, vai aparecer para vocês. Nós fazemos parte da família, nós fazemos parte de uma determinada cultura. Então, enquanto seres humanos, nós comungamos de uma base cultural, né? A maneira em que nós vivemos, os lugares, a forma de nos alimentar, de dormir, de nos abrigar, de respirar, de desenvolver um determinado tipo de atividade. Então, uma série ali de necessidades e condições, né? Então, a forma de habitar, de vestir, de trabalhar, de construir família, né? Um conjunto ali de interesses em comum. Agora, voltando aqui para a nossa reflexão. Então, minorias sociais são
grupos, né? Esses grupos que são família, a família é o nosso primeiro grupo, é o nosso grupo primário, que nós aprendemos ali a nossa socialização primária. Nessa socialização, nós vamos aprender quem são os nossos, quem fazem parte da nossa família, vamos aprender uma língua, vamos aprender o lugar que nós nascemos, o bairro, a vizinhança, a cidade. Veja, a família, os vizinhos, os amigos, são grupos sociais. Mas quais são esses outros grupos sociais que podemos considerar minorias? Nós já falamos aqui, né, Fabi? Esses grupos que são minorias são as mulheres, os negros, os indígenas, os deficientes físicos, né, as pessoas que vivem, aí a gente pode colocar outros tipos de minoria, na periferia. Mas, professora, tem mais gente na sociedade que mora no centro ou mais gente que mora nas periferias? Me conta aí, Fabi. Quando a gente pensa... aliás, eu queria até citar uma frase que eu adorei aqui, que o professor Edson falou. É a maioria minoritária... Espera que travou aqui. Minorativamente representada. Desculpa. Perfeito. Falhou, né? E é justamente isso, né? Quando a gente fala assim, as pessoas de uma classe social mais baixa são tratadas como uma minoria, mesmo sendo maioria, né? Porque justamente essa minoria, que vamos dizer que é a elite, né? Entre aspas, assim, a gente chama de elite, né? Essa elite, ela está em menor número, mas em representatividade, ela é muito maior, né? Quantas pessoas você vê, né, que são de uma classe mais baixa, tendo ali, sendo ouvidas, tendo a sua voz, né? Quantas pessoas hoje, a gente tem crescido, mas quantas vezes a gente vê pessoas negras ali em cargos maiores, né, com maior voz, mulheres, enfim. As coisas estão mudando, mas ainda são tratados como minorias, né? Ainda sofrem exclusão, ainda sofrem preconceitos, estigmas, entre outras coisas, que são muitas vezes, né, vinculados a essa ideia de que se não me pertence, não faz parte daquilo. E aí a minoria acaba virando maioria. Perfeito. E outro elemento importante, né, além desse bem colocado, ressaltado e destacado aqui pela Fabi, é compreender que as minorias, elas não são um problema individual. As minorias são produtos da história. Por isso que nós falamos minorias sociais, né? Como surge uma minoria? Vamos ver aqui na tela essa perspectiva da minoria relacionada com a história? Então, todos nós, seres humanos, fazemos parte de grupos que nascem na história. Como as minorias, não poderia ser diferente. A visibilidade ou invisibilidade é parte da inclusão ou exclusão dos grupos nos diferentes tempos e espaços dentro da nossa sociedade. Então, toda diferença identitária é produzida por os diferentes trajetos da nossa história, das nossas diferentes histórias. E aí tem essas imagens que servem para ilustrar bem, né? Então, nós temos aqui uma criança indígena. Nós vamos entender os indígenas como minorias, por quê? Os indígenas são considerados minorias porque sofreram um genocídio, porque as suas terras, elas foram retiradas, né, no processo de colonização. A população negra, né, a sua religiosidade, a sua cultura é considerada minoria por quê? Porque foi escravizada, inferiorizada com pseudos teorias científicas que discutiam uma inferioridade, né, dessa população. E outro ponto fundamental que nós precisamos reparar nessa discussão, já entendemos que minorias são grupos sociais que estão em relação de desvantagem de direito, em situação de vulnerabilidade, por causa de grupos dominantes que possuem os seus direitos garantidos e não garantem, enquanto questão política, de visibilidade, de representatividade, que as minorias têm os mesmos direitos. Né? E eu trouxe aqui, gente, um livro recém-saído do forno sobre uma temática que também discute as questões das minorias. Esse livro é Eles Querem Nos Converter, Representações Sociais do Veganismo como Minoria Ativa no Brasil, do Luiz Otávio Basto Esteves, né? E esse livro, interessantíssimo, ele fala sobre as minorias ativas, uma minoria que faz parte do nosso cotidiano, que são os vegetarianos, Fabi. Você sabia que o Brasil é o 6º país em número de vegetarianos no mundo, sendo que o 2º em maioria relativa, né? Então, nós temos no Brasil mais de 26 milhões de vegetarianos e mais de 5 milhões de veganos.
vamos pensar nessa minoria. Essa minoria de indivíduos, né, ele tem uma construção histórica, uma crítica social sobre os alimentos, sobre a forma que os animais são tratados. Quando uma pessoa vegetariana vai no restaurante, tem alimento vegetariano e vegano para todas as pessoas? Não tem, porque são desconsideradas e são invisibilizadas. Esse aqui é um ótimo texto para a gente discutir como essas minorias, os negros, as mulheres, as pessoas vegetarianas, elas precisam lutar para encontrar os seus direitos. E dentro dessa perspectiva, né, das lutas aqui, tem um ponto muito interessante nesse livro, olha. Há de ser levado em consideração que, apesar de antiga, a questão da discriminação das minorias, especialmente as cujas vertentes fundamentam suas ideologias na prática ativista, e aí nós podemos dar mais uma vez a questão do negro, a questão das mulheres, a questão dos LGBTs e também daqueles que movimentam aí toda uma estrutura de ativismo em relação ao veganismo, não se resolveu ainda e continua sendo tema de conflitos sociais. Todas as minorias vão reagir tentando resistir e sobreviver ao longo do tempo. Assim ainda, nos dias atuais, o não conformismo e a marginalidade expõem os indivíduos às duras experiências do insulto, ao ostracismo, inclusive à perseguição pela defesa de uma crença, de um comportamento, de um setor do saber. Então, veja, né? Aqui a gente está discutindo, então, professora, as minorias sociais são grupos que nascem dentro da história e por causa das suas diferenças de gênero, de classe, de geração, em relação à sua sexualidade, em relação às suas escolhas alimentares, em relação ao seu posicionamento político, são excluídos em relação aos grupos dominantes. Então, esse referencial é fundamental. E um outro elemento importante de entender, vai aparecer aí para reforçar essa ideia, é a dimensão da identidade. Então, eu faço parte de um grupo, né? E este grupo ao qual eu pertenço, eu entendo do nós pertencemos, se diferencia dos outros, né? E aí, eu preciso me colocar no lugar do outro, que é esse movimento de alteridade, para eu compreender quais são as dores, as exclusões, as violências dessas minorias sociais, para que eu entender o motivo, a existência dos movimentos sociais. Não é? Então, nós temos aqui um videozinho rapidinho para a gente colocar mais um exemplo aqui em relação a essas minorias sociais. Vai passar aí para vocês. A desigualdade social é um processo que está dentro das relações da sociedade, presente em todo o mundo e muitas vezes motivada por questões econômicas, de gênero, cor, crença, convívio ou grupo social. Essa desigualdade prejudica o status social das pessoas e limita o acesso delas a uma série de questões, como educação e saúde de qualidade, direito à propriedade, trabalho, moradia, transporte, entre outras. Muitos teóricos e pensadores tentam entender esse fenômeno. Boa parte deles, em suas teses, culpa a existência da desigualdade social pela má distribuição de renda, ou seja, a concentração do poder econômico. E também apontam má administração de recursos, principalmente públicos, lógica de mercado do sistema capitalista, quanto mais lucro para as empresas e os donos de empresa, melhor. Falta de investimento nas áreas sociais, em cultura, em assistência à população mais carente, em saúde, educação. Falta de oportunidade de trabalho. Dentro desse tema, podemos analisar, por exemplo, a desigualdade de gênero, vinculada à discriminação de oportunidades, de tratamento, de direitos de liberdade e até a discriminação financeira. Também temos a desigualdade de classes, que está atrelada à questão do pertencimento, muitas vezes colocando capitalistas de um lado e trabalhadores de outro. Por fim, a desigualdade racial, vinculada ao preconceito em diversas esferas da sociedade. É lógico que podemos aprofundar muito mais esse tema, e é por isso que eu deixo o convite de você acessar o canal Politize, por uma nova consciência cidadã.
Até mais! Esse tema das minorias nós vamos continuar trabalhando, essa aula passa voando, é uma delícia estar aqui com vocês. Nós estamos colocando no GC a minha página da Fabi no Instagram, né, Sociologia no Centro de Mídias, e na próxima aula nós vamos continuar aí essas reflexões e vamos aprofundar essa discussão também sobre as mulheres, esse grupo das mulheres serem consideradas minorias e destrinchando aí estatisticamente o porquê esses direitos são negados. Não é isso, Fabi? Exato, né? Sempre importante a gente conhecer para justamente corrigir os nossos erros e tentar aí sempre melhorar e se colocar no lugar do outro, porque a dor do outro dói tanto quanto a nossa, né? Então, a gente se vê aí nas próximas aulas. Não esqueçam aí de avaliar a gente no QR Code, né? E o nome do livro. O nome do livro, Eles Querem Nos Converter. Representações sociais do veganismo como minoria ativa no Brasil. Tudo a ver com a nossa aula sobre minorias. Não são numéricas, são de representação. Tchau, tchau, gente.